A todos aí. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui de um webinar super especial produzido pela Altax. Bom, eu tenho um prazer de receber especialistas para a gente falar sobre as mudanças que estão redesenhando o ambiente tributário no Brasil e o que isso significa na prática, claro, para as empresas. Nós estamos vivendo um momento em que o imposto de renda à pessoa jurídica passa por uma transformação importante, tecnológica, tributária, muitas coisas. Então, claro, nossos especialistas aqui hoje vão explicar isso para vocês. E essas mudanças, elas estão exigindo mais organização, eficiência, tecnologia nos negócios, e ao mesmo tempo sabemos que muitas empresas ainda não estão preparadas para esse novo cenário. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer clareza, explicar o que muda e principalmente mostrar novos caminhos, novos e melhores caminhos para que gestores e equipes possam se adaptar, claro, com muita segurança. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu não poderia deixar de apresentar esses especialistas que vão nos conduzir, que vão explicar para mim e para vocês que estão assistindo esse cenário, esse novo cenário do IRPJ. O primeiro aqui que eu quero apresentar é o Roberto Lazzari, que ele é diretor comercial e de parcerias da Altax. Também temos aqui conosco, participando desse webinar, Fabrício Martins, que é co-founder na Girotech. Também temos aqui, participando conosco, o Felipe Pena, que é gerente de produtos na Altax. E aí, também, a Thaís Carneiro, que é CEO e fundadora da Find. Bom, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação de preparar um conteúdo, porque nós preparamos esse conteúdo aqui a várias mãos, trazer informação de qualidade para quem está nos assistindo. Então, muito obrigado pelo tempo e pela colaboração de vocês aqui para esse webinar acontecer. Bom, e aí eu vou conduzir esse bate-papo. Meu nome é Tabata Mondoni, eu sou jornalista e eu vou tentar traduzir toda essa informação, ajudar vocês a entender esse novo cenário. Vamos entender isso juntos. E aí, para a gente fazer uma introdução, né, trazer uma perspectiva do cenário atual do IRPJ, eu gostaria que o Roberto começasse esse bate-papo nos contando um pouquinho por que o IRPJ ainda é um processo tão manual, lento e dependente de planilhas nas empresas, Roberto. Olá, boa tarde a todos. Prazer aqui estar com todos. Tabata, a gente vive no setor aí tributário, né? Esse ano e, na verdade, os últimos anos, a gente tem falado muito de reforma tributária. Todas as perspectivas e discussões têm ficado muito centrada em relação à reforma tributária de consumo, né? O IBS, o CBS, o imposto seletivo. Obviamente, é uma mudança significativa também, uma mudança importante para as empresas, mas nesses últimos meses, principalmente, o imposto de renda ficou até esquecido ali nas empresas. Obviamente, as empresas têm tido uma necessidade de se adequar, né, no ponto de vista aí da reforma tributária do IBS, o CBS, uma preocupação em relação à emissão de notas, uma preocupação em, dentro do RP, se adequar para que tudo isso funcione agora, no 1º de janeiro, de uma forma satisfatória. Quando a gente começou a conversar alguns meses atrás, né, sobre esse webinar e sobre essa necessidade de colocar luz aí para o imposto de renda, foi justamente essa perspectiva e essa visão que a gente começou a ter de que
hoje, as empresas, mesmo em cima do ICMS, PIS/COFINS, eles até têm um nível de automação, um nível de sistematização, mas o imposto de renda, muitas vezes, até grandes empresas, mega empresas aqui no Brasil, têm tido uma utilização muito manual, né? Muitas planilhas, conciliação manual, né? E isso chamou muito a atenção, né? Muito pela questão do risco que isso leva, né? E as morosidades que isso tem dentro desse processo. Então, acabou sendo uma coincidência muito grande, né? Ontem foi sancionado a lei do imposto de renda, e esse é uma outra perspectiva importante, né? A gente vai falar um pouco aqui no webinar, mas é uma perspectiva de que, se você prestar atenção em ter todas as notícias, e tem sempre dado muito destaque ao imposto de renda da pessoa física. Obviamente é uma mudança interessante, uma mudança que gera uma perspectiva do ponto de vista social importante, mas para as empresas o imposto de renda tem uma mudança muito grande. Então, a nossa primeira provocação é a questão de que, como dentro de um cenário em que a gestão de apuração, geração das obrigações do imposto de renda, o ECF, sendo feito de uma forma tão manual, né? Como que as empresas hoje estão preparadas para essa nova mudança, né? Porque tem mudanças significativas já sendo sancionadas, aprovadas para começar a funcionar aí no próximo ano, né? Então, eu acho que essa é a primeira perspectiva importante para a gente ter em mente. Essa reforma da renda, né, é quase a segunda etapa aí da reforma tributária, né, a segunda perna, e que isso muda muito ali dentro do cenário das empresas. Eu li recentemente uma matéria que saiu, inclusive de uma pesquisa feita pela própria Audax, sobre reforma tributária. A gente colocou aqui na tela, está no slide, e essa matéria ela traz um dado, né, que vocês levantaram, que é super curioso e até importante a gente falar um pouquinho sobre ele, que apenas 9,5% das empresas se dizem prontas para as mudanças, né, da reforma tributária. E aí, Roberto, isso demonstra ainda uma falta de maturidade? Eu acho que demonstra, talvez, algumas empresas demorando para reagir em relação a essas mudanças que estão vindo. Historicamente, no Brasil, né, tem muitas discussões e legislações que até a gente usa no jargão, que não pegam, né, ou que acabam sendo postergadas, né? Tem muita legislação que chega a ser publicada e depois o governo acaba retirando de pauta ou postergando. A reforma tributária, talvez algumas empresas esperaram isso, né? Esperaram que, ok, a mudança é muito grande, as empresas não vão se adequar, eu vou esperar tudo estar definido para começar a reagir. E isso claramente não vai acontecer. Claramente a reforma tributária, tanto de consumo quanto de renda, já está acontecendo, né? Então, eu acho que talvez um primeiro ponto é as empresas ou alguns profissionais acharem que isso é algo que não iria estar acontecendo nesse momento, né? Outro ponto e aí quando fala especificamente de imposto de renda, eu acho que é justamente o foco necessário, mas talvez um foco demasiado dentro da reforma tributária de consumo, né? Dentro do IBS, do CBS, eu tenho dentro da minha empresa muita coisa para fazer em relação a isso e, ok, pode vir alguma coisa da renda, mas isso eu vejo depois, né? Então, lamentavelmente, eu acho que as mudanças são mudanças profundas e acontecendo tudo ao mesmo tempo, em que as empresas vão ter que trabalhar com todas essas frentes, né? Por outro lado, acaba sendo de uma certa forma natural, né? Mas eu acho que talvez o alerta aqui essas empresas que essa pesquisa já tem uns 2 meses, né, que foi feita. Então esse número espero que já tenha aumentado, né?
mas muitas empresas não estão prontas, né? E muitas empresas ainda... a gente tem recebido, inclusive hoje pela manhã, recebi a ligação de uma empresa de que eles estavam trabalhando de uma forma e que acabou dando errado, e eles estão precisando de uma ajuda urgente para se adequar para janeiro. Então, eu acho que tem vários cenários, e talvez o alerta que a gente precisa fazer é que, se você não está pronto ou não está com o seu roadmap, o seu cronograma já equacionado, tem que correr para equacionar isso, porque algumas mudanças da reforma tributária nós temos aí um mês aí para executar, tendo um Natal e um Ano Novo aí no meio aí, né? Então, o prazo é muito curto, e principalmente quando envolve aí atualizações de sistemas, né? e o grande ponto é que a reforma tributária não é uma mudança talvez em um único sistema, né? Não é só atualizar o RP, tem a nota fiscal eletrônica, tem outros sistemas. A gente tem alguns clientes grandes, né? E eu posso até citar, sendo público, né? A Petrobras é um cliente nosso e eles têm mais de 200 sistemas que eles precisam adequar referentes à reforma tributária. Então, precisa ter um cuidado e uma visão mais detalhada em relação do que está acontecendo. A gente escutou muito isso, né? O Roberto comentou. Há um ano atrás, mais ou menos, não, os estados não vão deixar isso acontecer, é uma mudança muito grande, e não só está acontecendo, né, como já está atrasado, né? Esse número realmente de empresas preparadas assusta, a expectativa é que já esteja bastante avançado, mas esse é o ponto, né, Tabata? A reforma, apesar de ter o nome de reforma tributária, ela não é só tributária, ela é multidisciplinar, envolve muitos setores, ela é muito grande dentro da empresa, então tem que se movimentar não só a área fiscal, a área de tecnologia, setores de compras, de negociação, governança como um todo, sabe? Então, é uma preocupação, sim, essa questão. Roberto, você comentou a respeito, né, do projeto de lei 1087, que foi sancionado ontem pelo presidente Lula. O que exatamente muda, né, com esse PL para as empresas? Eu acho que aí a gente tem algumas mudanças importantes, né? Esse projeto tem o ponto em relação à isenção do imposto de renda de pessoa física, né? Mas esse é um ponto que não impacta aí nas empresas. Tem um ponto que, quando você fala de dividendo das empresas, né, tendem a pensar que isso que é uma das mudanças, né? Hoje o dividendo volta a ser taxado, né? Então, o impacto de você ter esse dividendo sendo tarifado e considerando aí dentro dos impostos, você acaba tendo dentro da empresa um impacto muito grande em termos de todo o seu planejamento financeiro e tributário. Então, essa é uma grande mudança. A outra mudança que vem junto aí com todas essas mudanças que a gente está colocando é uma maior preocupação ou revisão, né? Como está sendo taxado agora a questão dos dividendos, existe uma lupa ou uma preocupação de que o governo vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa do seu balancete, das suas obrigações, né? Então, tudo isso acaba sendo com um impacto muito, muito importante, né? Então, é importante a gente ter essa visão de que, da mesma forma que a reforma da renda, né, que impacta em várias áreas, você ter esse impacto ou essa mudança do ponto de vista aí do projeto que foi sancionado ontem, ela leva para dentro da empresa uma série de mudanças de processos, de definição, planejamento tributário, e principalmente uma necessidade de você ser mais facilmente auditável, né? E esse é um ponto que volta para a questão sistêmica, né? Porque hoje, se você
faz apuração de imposto de renda em uma planilha Excel, você não é auditável, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, é um pouco do que esse é um movimento que vai chacoalhar muito a operação tributária na área de imposto de renda, de contribuição social dentro das empresas, e que isso tem que ter essa preocupação e essa preparação adicional. Legal. Acho que vale a pena eu comentar aqui também aí nessa questão da aprovação do projeto, né, dentro aqui do nosso contexto, né, a gente tem aqui um produto especializado que a gente chama aqui de braço financeiro. Então, especialmente para empresas do varejo, mas mesmo para empresas da indústria, né, a gente cria aqui então um braço financeiro que vai financiar as operações da empresa, né, e nessa mudança que veio com o projeto versus essa estratégia do braço financeiro, como o Roberto comentou, realmente exige das empresas uma maior automação. Porque quando a empresa cria o braço financeiro, ela tem uma visão, né, de duas partes. Então, se antes ela financiava as suas operações na unidade operacional, e agora com o braço financeiro especializado para financiar as suas operações, ela tem que ter uma visão consolidada, né? Então, realmente, a situação ficou um pouco mais complexa, e para dar conta dessa complexidade, eu entendo que sim, né, o investimento em automação na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica é fundamental para que as empresas possam dar conta aí desse novo cenário. Perfeito, Fabrício. Eu quero aproveitar, né, que a gente está falando aqui sobre IRPJ, reforma tributária e a conexão entre tudo isso, essas mudanças também. Eu queria entender do público que está nos assistindo, né? Qual é o assunto de maior interesse deles aqui? Se vocês puderem estar nos assistindo, o que vocês gostariam de entender melhor aqui hoje durante a nossa live, que a gente vai tentar abordar para vocês da melhor forma, se possível, né, dentro do nosso tema, senão isso pode virar um tema para uma próxima live. Eu não combinei isso com o Altax, mas eu já tomei a liberdade de dizer que a gente vai ter uma próxima live aqui para abordar temas de interesse do nosso público. E aí você também pode mandar suas dúvidas, seus comentários, vai ser um prazer compartilhar aqui com os nossos especialistas. E aí, Roberto, né, a gente tem aqui questões de impacto e urgência de preparação. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para os nossos telespectadores. Não, perfeito, Tabata. Alguns eu cheguei eu queria começar pelo item 3, até porque até dentro do mercado, né, existia muito ceticismo em relação a essa aprovação e essa mudança nesse momento, né? Praticamente o projeto de lei, ele foi muito, se comparado ao projeto de lei, né, que inclusive a outra mudança dentro da reforma tributária foi até uma mudança constitucional, então naturalmente teve um debate muito maior. Mas esse projeto de lei ele foi avançando silenciosamente dentro das casas, né? Dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, e agora sancionado pelo presidente. Então, essa questão gera algumas preocupações, o quanto, né, e aí fazendo um paralelo no que a gente colocou, né, se dentro da reforma tributária, que foi muito discutido, né, eu acho que todos que estão aí nos acompanhando hoje, naturalmente, nesse ano deve ter participado de dezenas de reuniões e debates sobre a reforma tributária de consumo, né, mesmo dentro desse cenário, se as empresas ainda não estão preparadas num grau de um percentual aí tão baixo como a gente levantou aí 2 meses atrás, né, o que dirá dentro da parte de imposto de renda, né? Mesmo dentro da sanção aí do presidente, que foi retirado algumas questões que até deixariam mais urgente ainda, né, essa definição, né, porque no projeto de lei que foi aprovado no Senado, tinha até a necessidade de você já definir e
e protocolar o seu lucro que seria dividido aí referente a esse ano, né? E você teria que, antes de finalizar o ano, fazer essa provisão, né? O que, naturalmente, para a maioria das empresas seria praticamente impossível, né? Mas, mesmo assim, você precisa voltar para a sua área, voltar internamente para a empresa, para entender essas mudanças e, principalmente, entender como que você está hoje apurando e visualizando todos os lançamentos contábeis, toda a sua origem de informação que você gera para você fazer toda a análise de imposto de renda, o LALUR, o LACS, né, toda a sua apuração propriamente dita, para que você consiga, primeiro, automatizar ou sistematizar esse seu envio, né, ou essa sua geração, para que você consiga ir adequando e considerando essas mudanças de uma forma muito mais consistente, né? Então, aqui tem as mudanças dos dividendos, o Fabrício colocou alguns pontos importantes aí também, mas eu acho que eu queria destacar, dentro dessas mudanças, justamente você revisitar no sentido de entender como que você está operando hoje, porque naturalmente já existiam processos ou etapas que você poderiam estar de uma forma mais automatizada, e agora com essas mudanças, não estando automatizado, o trabalho vai ser um pouco maior, né? Bom, e aí, para a gente falar sobre otimização e processos, eu queria contar com a participação da Thaís para explicar um pouquinho para a gente, né, Thaís? Qual o cenário hoje de automatização? O que você tem visto, né, com relação ao preparo das empresas com relação a isso? Perfeito. Bom, acompanhando, né, na verdade, dando prosseguimento às falas anteriores, a gente tem um cenário aí de mais ou menos 2 anos e mais intensamente de um ano para cá, uma corrida pela preparação para a reforma do consumo, né, dentro das empresas. Apesar de realmente ser um tempo muito curto, ainda existem muitas barreiras a serem transpassadas nesse sentido. O mercado, tanto as empresas quanto os fornecedores de tecnologia, de serviços e etc., encontraram alguns caminhos, né, para se organizar dentro desse cenário da reforma do consumo. Então, com criação de comitês, entendimento mais profundo dos prazos, né, organização de cronogramas, uma visão mais sistêmica da operação, dentro das regras do jogo estabelecidas nesse cenário. E aí a gente vem com uma reforma da renda com novas regras do jogo, né? E o que eu vejo de interessante, assim, que pode ser feito, é que a gente aproveite, né, essa estrutura que tem sido criada, esse maior incentivo de integração entre as áreas e comunicação do tributário com as outras áreas da empresa, como financeiro, compras, a parte da área jurídica, comercial e etc., para trazer também essa visão, essas novas regras, né, enfim, essas novas definições da reforma da renda para essas estruturas, que elas, por mais que a gente tenha algumas empresas que estão mais à frente, um pouco mais avançadas nisso, e outras ainda, né, correndo contra o tempo agora no final do ano, para que a gente aproveite essa visão sistêmica, essa estruturação, esses budgets angariados para investimento em tecnologia, revisão dos processos, integração entre as áreas, para o fluxo da reforma da renda também. Então, de fato, hoje a gente tem, até pelo volume de trabalho, né? A gente tem na área tributária muito mais tecnologias disponíveis para cálculos, né? De impostos ali voltados para a reforma do consumo. A gente tem menos tecnologias voltadas para
para cálculo de IR, todas as suas deduções, nós temos novas regras do jogo aí de deduções aplicáveis, né, em relação ao imposto de renda, mas o que eu vejo é que tem que haver um aproveitamento desse momento para fazer essa revisão de processos, analisar os seus fornecedores de tecnologia, fornecedores de serviço, entender as sobreposições que existem em relação à parametrização dos ERPs. Esse é um momento em que as empresas estão fazendo um esforço muito forte em revisão de cadastros, por exemplo, em estruturação de bases de dados. E eu acho que todas as áreas envolvidas com resultados e estratégias relacionados ao IRPJ, né, e tudo que tem um impacto nesse novo cálculo, devem aproveitar essa estrutura. Nós temos um comitê aqui para a reforma tributária, vamos fazer uma vertical aqui, né, um pilar nesse comitê que já existe para a gente tratar da reforma da renda também. Falando um pouco da experiência que nós temos tido, nós recebemos muitas ligações, acho que foi o Roberto que falou, né, que tem recebido ligações nas últimas semanas, muitas ligações de equipes inteiras, assim, precisando de auxílio para priorizar e para definir realmente o que vai ser feito antes, né? O que vai dar problema mais rápido? A gente não fazer esse fechamento, não fechar, não conseguir terminar esse cálculo do lucro ali até o final de dezembro. Então, qual que é o incêndio que nós vamos apagar primeiro? Então, acho que requer forças-tarefas mesmo. E aí, nesse cenário, gente, vai ter uma dor muito grande nesse momento de reorganização, mas a gente ganha, sim, né? Que é um tópico que nós iríamos falar. A gente ganha, sim, eficiência, a gente ganha integração, a gente tem saving em aplicação de tecnologia nesses processos todos, nessa revisão, nessa análise sistêmica, e com isso a gente ganha uma governança e uma possibilidade de transparência e sustentabilidade muito maior. Então, eu acredito bastante na integração entre as áreas, na revisão de processos e automação, assim, estratégica, sabe? Não cada um no seu quadrado, porque não adianta a gente formar um Frankenstein aqui. Nós estamos tendo a oportunidade de revisar, então vamos revisar. Thaís, só aproveitando, você colocou um ponto interessante, né? Acho que todos nós estamos muitos anos aí, e na Autax a gente está há 15 anos, né? E muitas vezes a gente escutava muito dos tributaristas, das pessoas de tecnologia, e que existia uma dificuldade muito grande de obter a atenção da empresa, obter budget para otimizar a área tributária, né? A área tributária ficou por muitos anos sendo uma área, um mal necessário, né? Uma área em que eu tinha que ir lá entregar um SPED, entregar alguns livros, e eu acho que dentro dessa linha de aproveitar esse momento, eu acho que assim os tributaristas hoje, eles não podem reclamar de tédio, né? A gente está com muitas mudanças. E também eu acho que é uma excelente oportunidade, porque toda empresa teve que se voltar e começar a entender um pouco o que é esse mercado tributário. A reforma tributária vem aí para explicando e mostrando que hoje o tributo muda a operação, muda o que a gente está falando de malha logística, muda como eu vou negociar compras, muda a empresa como um todo. Então, eu acho que esse ponto, talvez as empresas e os diretores, o conselho das empresas entenderam o grau de impacto dentro da área tributária para com a empresa. Então, dentro do que você falou de aproveitar o que a gente essa mudança, né, para melhorar o processo, até mesmo como aproveitar para obter o budget necessário para revolucionar a sua área, né? Hoje, e aí você tem ainda dentro do mercado
a gente falou muito de planilha, né? Mas mesmo as empresas que estão sistematizadas têm uma margem enorme de automação, né? Tem uma margem enorme para que as empresas ou os profissionais possam não ser só um gerador de arquivo, né? Elas virem um analista efetivamente, liberando esse tempo desse analista para fazer aportes mais necessários dentro da empresa. Então, eu acho que é uma janela de oportunidade muito interessante, tanto na reforma de consumo, que vai ainda para até 2032, né, todas as mudanças, como essa mudança da renda, né? Isso acho que gera eu acho que é uma visão também de esperança no sentido de aproveitar e fazer um roadmap para atender as mudanças, mas não somente atender as mudanças, revolucionar a área em si que você está trabalhando. Sim, Roberto, e até concluindo a sua fala, essa questão do budget, eu acho que é um fator muito importante, porque, de fato, a área tributária, ela sempre recebeu, né, o setor fiscal da empresa sempre recebeu uma atenção um pouco menor, né, em relação a budget para tecnologia, para processo. Existem algumas coisas que são prioridades para a área, como cadastros, emissão de nota, inbound, algumas dores mais intensas, né, gritantes, que foram sendo resolvidas ao longo do tempo, mas nunca realmente de uma forma estratégica, olhando o impacto daquilo nos custos, no preço e no resultado financeiro de saving mesmo na empresa. E aí eu acho que a minha perspectiva é que toda essa preparação para a reforma, ela é um esforço da empresa, de várias áreas da empresa, mas ela é um esforço do mercado também. A gente não pode esquecer que pode parecer muito tempo de transição, mas todo mundo descobriu, né, e entendeu o que tem que fazer ao mesmo tempo. Tanto as empresas quanto os fornecedores de tecnologia, de serviços, de planejamento e etc. E eu vejo esse momento como uma oportunidade muito grande da gente construir várias soluções muito tecnológicas. A gente está falando de um momento que nós temos inteligência artificial à disposição, né, com custos assim cada vez menores, né, porque a gente tem muitas opções. Os fornecedores, as empresas de tecnologia, vocês querendo, né, aprender e desenvolver junto com os clientes, então a gente consegue desenvolver soluções muito mais assertivas, com acesso a um budget que a empresa inteira vê, aprova, entende a importância. E quando a gente fala da reforma da renda, tributação sobre lucros, dividendos e etc., nós estamos falando cada vez mais do topo da pirâmide dentro da empresa, na hierarquia, dando atenção ao tema. Peraí, agora o impacto vai vir aqui, né, para o nosso bolso aqui também, né? Pessoa física. Então, eu acho que esses holofotes, eles precisam ser muito bem aproveitados. E aí, complementando, Thaís, o que você estava falando, né, esse impacto, né, para os empresários. A gente sabe que o IRPJ ele não afeta só as empresas, né, mas também gestores, acionistas. E aí eu gostaria de saber do Fabrício, né, Fabrício? Aqui está um ponto, né, que muitas empresas subestimam, né? Você ter tudo organizado, haver planejamento de RPJ, ele não impacta só a área fiscal, ele vai afetar empresários, gestores, acionistas, porque ele vai envolver riscos, governanças, decisões estratégicas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente desse impacto. Legal, Tabata. Eu acho que, né, faz sentido aqui eu compartilhar um pouco aqui do nosso caso.
Então, hoje a gente tem 3 CNPJs operacionais, um CNPJ que é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, um CNPJ que presta serviços de tecnologia e mais um CNPJ de gestora de fundos que também é regulado pela CVM. Então, aqui no nosso caso, toda essa mudança, né, do IRPJ, ela tem um grande impacto, como você falou, e sem dúvida a gente tem que analisar, né, todas as consequências que essas mudanças trazem para cada segmento de negócio em que a gente atua. Então, obviamente, né, quem está nos ouvindo aqui tem a sua realidade, atua no comércio, na indústria, no serviço, e toda essa mudança ela impacta, em primeiro lugar, a empresa, em segundo, como você disse, né, o acionista, o empresário. E aí o empresário ele tem que atuar junto às suas equipes, né, para se preparar, né, do ponto de vista, né, de, enfim, consequências dessas mudanças, porque as consequências no final do dia vão afetar eles mesmos, né, como acionistas da empresa, enfim. E então, assim, é uma tarefa realmente muito intensa, né, de bastante planejamento, bastante execução, né, para dar conta aí de todos esses riscos e, enfim, que podem surgir dessas mudanças. E eu acho que também vale comentar que, né, o Roberto trouxe aqui um pouco da questão de tecnologia e, né, a minha formação é em TI, apesar de eu não atuar em TI, né, a minha formação é em TI, minha formação já aconteceu há bastante tempo, e hoje, né, já tem algum tempo, né, as possibilidades que existem do ponto de vista de integração de sistemas, né, e então eu penso que é muito importante que os gestores, né, deem muita atenção para essas possibilidades. Então, a gente falou aqui de fazer controles via planilhas e tudo mais. E do outro lado, você tem uma série de possibilidades de integração entre o seu sistema da sua empresa e os sistemas de prestadores de serviços especializados, como, por exemplo, no tema da tributação, que muitas vezes é pouco explorado. Então, acho que a questão da integração de sistemas aqui é chave para dar conta aí dos impactos, da gestão de riscos e da gestão de estratégia e tomada de decisão. A gente está recebendo aqui já perguntas, né, do público que está nos assistindo. Eu vou ler uma aqui que é do Arthur Costa, e eu não sei quem é que pode nos responder. Considerando a implementação do CBS e IBS sobre o consumo, quais são os principais desafios de conformidade e integração entre os novos tributos sobre lucro e os tributos sobre o faturamento? As empresas devem esperar um faturamento de obrigações acessórias e cruzamentos fiscais mais rígidos? Quem pode me ajudar com essa resposta? Eu posso comentar um pouco, Tabata, mas isso tem uma ligação um pouco com o que a Thaís falou, né? Aproveitar uma oportunidade de uma mudança que está ocorrendo no IBS, rever os processos e essa integração também da mudança para renda, isso claramente requer, né, não só via sistema, né, porque a gente está falando de IRPJ digital, não tem como não falar de digital sem sistema, mas trazer a padronização, rastreabilidade, automação, porque sim, né, os cruzamentos vão ser maiores, os riscos de autuação e responsabilidade ali das empresas, penalidades, elas vão aumentar também. Então, tem que estar todo mundo realmente preparado para essa nova era, né? Vamos dizer assim. Só complementando um pouco, Felipe, eu acho que é importante, e aí não só com as mudanças que a gente está tendo nesse momento, né, mas é uma prática do governo já nos últimos tempos, né? O CBS, o IBS, né, ele vê muito como origem das informações, como principal, as notas fiscais, né? Já o imposto de renda, ele vê principalmente aí o lançamento contábil. Apesar de serem origens distintas, né, internamente você tem uma relação direta entre uma coisa e outra, né? Então, o fato de, mesmo tendo uma origem prioritariamente um pouco diferente, o governo consegue cruzar essas informações. Ou seja, se você manda lá o ECF, né, e você manda lá o SPED ICMS, o SPED contribuições, é possível, e o governo faz isso já há um bom tempo, cruzando essas informações.
E essa talvez é a forma mais simples que o governo tem de fazer autuações, porque ele não precisa nem saber o que está certo e o que está errado. A partir do momento que ele enxerga que uma obrigação não está batendo com a outra, ele já pressupõe que uma delas está errado e que já é caso de autuação. Então, talvez um ponto aí importante, né, é garantir justamente a origem das informações únicas e tentar o máximo possível ter os sistemas únicos fazendo tudo isso, porque senão você aumenta muito essa chance de divergência. Anteriormente, o Felipe tinha comentado sobre o papel da tecnologia, o Fabrício, desculpa, tinha comentado sobre o papel da tecnologia, né? E aí eu gostaria de convidar o Felipe para explicar um pouquinho para a gente, né? Como a tecnologia aplicada ao IRPJ, ele pode ajudar a reduzir riscos e garantir conformidade. Não, perfeito. É um pouco do que a gente tem falado, né? O Roberto comentou no início. A gente ainda vê muitas empresas controlando muita coisa em planilhas, tá? Então, essa era digital e transformando tudo em sistema, né? Esse nível de detalhamento, essa rastreabilidade, a consistência passa a ser exigido de um nível um pouco maior, né? Não pode mais ser um processo baseado em planilhas, em conciliações manuais, em controles descentralizados. Tá? Então, aqui como Altax, né, como o produto TIMP, como que ele pode apoiar, né? Então, a gente primeiro tem uma proposta low code, no code, mais configurabilidade, mais autonomia para o usuário, menos dependência de um desenvolvimento, isso faz com que a adaptabilidade seja maior. Tá? Essa possibilidade de integração de dados de diferentes fontes, sabe? Porque esses controles, eles manuais e em planilhas, realmente são de diversas origens, e ter essa centralização traz uma facilidade em automatizar essas etapas críticas, né? Padronizar o fluxo, como a Thaís comentou, tá? Eliminar esse retrabalho, dá essa total rastreabilidade ponta a ponta, sabe? Então, essa flexibilidade, essa abrangência da plataforma permite adaptar os processos, né, no momento da empresa. E é o que a gente comentou aqui também. Então, todo mundo está sabendo e aprendendo tudo ao mesmo tempo. Então, tem momentos e momentos, empresas que estão em situações e períodos distintos. Então, sem travar o processo da operação, sem depender de desenvolvimento longos ou consultorias externas, ter uma plataforma adaptável e configurável, menos dependente, mais independência para o usuário é o que traz mais confiança também nesse processo de unificação e de rastreabilidade e eliminação de retrabalho. Tá? Felipe, pode complementar, Roberto. Não, perfeito. É só para adicionar um ponto que acaba sendo até um pouco, nesse caso até de imposto de renda, não um paradoxo, mas algo que não é usual, né? Muitas vezes, quando você tem empresas pequenas, médias e grandes, é natural que as maiores empresas tenham um maior nível de automação ou sistematização dos seus processos. No caso de imposto de renda, quando a gente tem conversado com inúmeras empresas, e um ponto que chama bastante atenção é que muitas vezes as empresas que têm um processo mais manual são as empresas maiores, né? E assim, um dos diagnósticos que a gente levou em consideração é que alguns softwares de mercado, eles não suportam uma quantidade de dados muito grandes. Então, nesse ponto de automação, para as empresas, é extremamente importante identificar e garantir que o software que você escolha tenha uma performance adequada. Porque para gerar uma ECD, uma ECF, muitas vezes você vai ter que processar os lançamentos contábeis, toda nota fiscal de um ano inteiro, né? Então,
se o seu sistema de apuração tributário não tiver essa capacidade de processamento, né, por melhor que seja o sistema, não vai dar certo, não vai processar, né? Então, esse é um ponto que a gente na Autax a gente cuida muito, que até pelo fato da gente ter clientes muito grandes, né? Eu citei a Petrobras, BRF, Sicredi, são empresas que têm uma quantidade de notas, uma quantidade de lançamentos contábeis enormes. Então, a gente precisa garantir que o processamento seja o mais performático e que atenda todos os tamanhos de empresa, né? Então, esse é um ponto, adicionar aí o que o Felipe está falando, do ponto de vista aí desse papel da tecnologia, né? Porque você tem aí algumas limitações ou alguns desafios em relação a essa quantidade de dados, né? A gente está falando de terabytes de informação que precisam ser processados de forma adequada e em tempo hábil, né? Quando a gente... Desculpa. Só vou acrescentar uma pergunta. Então, vamos fazer o seguinte, você vai complementar, então pode complementar, Thaís, aí na sequência eu faço a minha pergunta para a gente fechar esse Imagina, papo. era só para fechar isso, né? Respondendo duas perguntas aqui, uma das perguntas do Marcos, em relação à importância, né, de investir em sistema, e também do Arthur, se a gente deve esperar um aumento, né, e uma rigidez maior em relação aos cruzamentos fiscais. Então, concluir aqui que sim, né, a Receita, ela, enfim, e os comitês, eles já têm um poder muito grande de cruzamento nas mãos. A partir do momento que a gente tem plataformas novas, ainda mais tecnológicas, novamente, né, claro, todas as regras de negócio definidas, né, pelo próprio governo, a gente tem, sim, uma tendência muito maior a cruzamentos mais rígidos, ainda mais imediatos do que eles são. No momento econômico que a gente foca, assim, né, o governo foca em arrecadação, então a gente deve esperar isso, e eu acho que a importância de investir nos sistemas para apurações e controles, ela é, assim, imprescindível, ela é a maior importância que existe, e entender, quando estiver escolhendo e investindo em sistemas, o quanto aquele sistema no qual você está investindo está adaptado para a reforma, testar, fazer perguntas relacionadas a esse momento, né? Sabe o que a gente... Eu vou falar por mim, né? O que a gente já escutou em um dos eventos que a gente foi, eu parei para conversar com um espectador que estava no evento, ele falou, pô, mas a reforma vai simplificar, o governo vai me entregar a apuração e a obrigação pronta. Eu acho que eu não vou precisar tanto de um sistema para isso. Eu acho que é o contrário, eu acho que o trabalho é na auditoria, o trabalho é na checagem, o trabalho é na recuperação, no controle. Então, eu acho que muito mais agora, inclusive, é necessário o sistema, né, Thaís? Bom, eu sou vou fazer um exercício aqui, tá? Eu sou uma pessoa interessada, né, em modernizar os meus sistemas aqui de RPR. Eu quero digitalizar, quero fazer uma integração, quero ter mais eficiência, mais inteligência, né, nos meus cruzamentos de dados aqui. E aí, só que eu não tenho tanto tempo assim. É muito complicado, né? Simplificando bem aqui, talvez seja uma pergunta simples demais, ou seja também a dúvida de muita gente que está nos assistindo. É muito complicado a gente fazer uma integração dessa, a gente sair das planilhas aí para um sistema com um processo totalmente automatizado? Deixa eu começar e depois os outros complementam, né? Na verdade, não, né? Na verdade, você precisa, obviamente, entender o cenário que você está e a forma da gente apoiar vocês nesse processo, né? E eu digo isso porque a gente tem alguns caminhos, né? Para que a gente possa fazer isso rápido ou até mesmo customizado para cada uma das empresas, né?
Dentro do cenário tributário, né, a gente tem inúmeros regimes tributários, a gente tem inúmeras características, regimes especiais, e, obviamente, como uma solução tributária, eu preciso atender 100% da sua necessidade. Diferente de outras áreas, né, eu estar 99% certo significa que eu estou errado, né? Então, assim, a gente precisa garantir uma assertividade geral. Mas esse processo de implementação é um processo que a gente pode fazer de uma forma relativamente acelerada, ou seja, eu posso trazer um modelo de apuração de geração do ECD e o ECF para que sirva como base, ou seja, eu já tenho aqui 90%, 80% do processo já implementado, e aí, com um trabalho conjunto, a gente fazer esses últimos 10%. E isso é muito importante, como o Felipe colocou, em relação à flexibilidade da ferramenta, né? Esses 10%, 20%, o quanto mais flexível for a ferramenta e que simplesmente possa ser adicionar uma regra tributária, mais fácil vai ser fazer isso. Na Autax a gente começou, inclusive, a fazer isso a 4 mãos com os clientes, né? Porque, obviamente, o cliente, a empresa sabe exatamente as suas particularidades. Então, eu consigo capacitar as empresas num processo relativamente rápido em cima da minha plataforma. Eu já trago com esse modelo inicial da apuração e das obrigações aí do ponto de vista legal, só que aí tem um processo que, um pouco do que a Thaís comentou, de, ok, mas eu preciso garantir que o processo da empresa seja 100% atendido. Então, aí é onde eu tenho uma revisão do processo, algumas pequenas adequações, ou dentro do processo da empresa, ou dentro do sistema. Então, esse casamento final é o ponto-chave para a gente acertar isso. E aí, a partir do momento em que eu tenha uma flexibilidade de entendimento do cliente, que eventualmente eu posso mudar algum processo, e também uma ferramenta que seja flexível para permitir algumas adequações, esse processo fica muito fácil, né? Então, assim, é o ponto da rigidez que não pode ter nem do lado do sistema e nem do lado do cliente, né? Não, eu estou há 10 anos fazendo desse jeito na planilha e eu quero fazer exatamente dessa forma. Isso é uma rigidez. Eventualmente, eu posso trazer um ganho de processo, né, que ele vai economizar tempo, vai ganhar uma assertividade maior, e isso eu consigo, trabalhando a 4 mãos, fazer de uma forma muito eficiente aí. Ou seja, não é para ser um processo complicado de adequação e implementação. Perfeito. E aí a gente recebeu aqui uma pergunta do público que é direcionada por Fabrício, e aí para a gente ir caminhando para o encerramento. Fabrício, onde a pressão do IRPJ digital bate primeiro no caixa das empresas que você acompanhou? E que tipo de decisão financeira passa a ficar mais cara se a empresa não tiver precisão fiscal? Legal. Como eu comentei na minha primeira fala, né, a gente tem aqui um produto especializado que é o braço financeiro. Então, assim, qual que é a nossa intenção com esse produto? É que a atividade de financiamento seja conduzida por uma estrutura específica e especializada em financiar. Então, deixar, né, os resultados da empresa operacional, do negócio principal, em um dos CNPJs e transferir o resultado da atividade financeira para um outro CNPJ. Então, assim, onde que bate a pressão do IRPJ digital? Porque quando você tem essa estrutura especializada em financiar as atividades da empresa, você tem que saber, você tem que dominar os dados, porque você tem aqui, né, uma expectativa de sair de uma situação em que você é tributado pelo IRPJ quando você faz atividade de financiamento no teu CNPJ operacional, e você passa a dividir agora o resultado da atividade operacional e da atividade de financiamento em 2 CNPJs. Então, essa questão da pressão do IRPJ digital bate nessa visibilidade, né? De ver,
Então, agora sim eu estou realizando o resultado da atividade financeira de forma segregada. Então, a questão do IRPJ digital ela é fundamental para, de novo, dar a certeza que a estratégia determinada pela direção da empresa está funcionando. E aí, obviamente, essa decisão, né, de fazer essa segregação, se ela não tiver a precisão fiscal, pode sair mais cara do que, né, o momento anterior. Então, ela tem que estar muito segura que a estratégia de segregar a receita financeira, né, em um CNPJ segregado, realmente está fazendo sentido. E aí ela precisa dominar as informações e, de novo, né, a automação ela é fundamental, considerando o que o Fernando falou também, desculpa, o Roberto, dado o volume de dados que as empresas têm que lidar, né, sem a automação, não tem como dar conta desse volume de dados e ter a precisão fiscal que essas estruturas exigem. Perfeito. Gente, nós vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa live, e aí eu vou pedir para colocar o nosso último slide. E nós trazemos um comparativo aqui de cenários. Talvez o Roberto queira comentar esse comparativo, né, Roberto? Antes a gente tinha, né, planilhas, retrabalho, incertezas, justificativas longas, e depois, com IRPJ digital, a gente passa a ter, com automação e inteligência, né, tecnológica, fluxo contínuo, padronização, governança, entregas mais rápidas e confiáveis. Não, perfeito, Tabata. Eu acho que nesse webinar, acho que a gente passou cada um desses pontos, né? Eu acho que deve ter ficado claro justamente essa grande mudança, né? Você tem hoje um cenário nas empresas, inclusive nas grandes empresas, e principalmente nas grandes empresas, em que você tem esse processo muito manual, né? O desafio adicional é que a gente tem agora uma mudança, que é essa segunda fase da reforma tributária, que pega diretamente aí dentro do imposto de renda. Então, a gente precisa ter essa migração de modelo, né? Essa migração essa automação, sistemas flexíveis, sistemas adequados para a realidade da empresa, para que a gente consiga ter essa conformidade, né? No final, o que acho que todos buscamos ou temos que buscar primeiro, atender a conformidade, atender legalmente tudo que é imposto aí para as empresas e atender isso da forma mais eficiente possível, né? Então, dentro dessa mudança de cenários, eu queria destacar o ponto aí de automação, né? De você ter atividades automáticas sendo realizadas, aproveitando toda essa potencialidade que foi falado também, que agora a gente tem em termos de inteligência artificial, deixando para o analista, deixando para o gestor tributário as tomadas de decisões estratégicas, né? Trazer elementos, e aí também um outro aspecto de simulação, né? Muitas vezes, dentro da empresa, uma tomada de decisão, eu vou ter que simular cenários. Uma mudança da malha logística, uma mudança de negociação com o fornecedor, isso gera impactos financeiros altamente significativos. Agora, se eu não puder simular isso com dados consistentes, com dados da minha própria operação, eu não vou, talvez, tomar a melhor decisão. Então, o ponto dessa mudança de cenário é empoderar as pessoas que estão na tomada de decisão, né? E eu acho que basicamente aí o que eu queria adicionar a isso e aproveitar também para ouvir os demais aí nesse encerramento, Tabata, e agradecer aí a presença de todos. Bom, nós precisamos caminhar aqui para o nosso fechamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos assistiram, que acompanharam a live até agora. Se você quiser saber mais sobre a Altax, eu te convido a acessar o site altaxplatform.com. Também estamos presentes no Instagram, Altax Platform,
e também no LinkedIn. Será um prazer. Se você também ainda tiver dúvidas, quiser saber mais, pode acessar também as nossas redes, enviar sua dúvida, comentário, inbox, a gente está ali à disposição para te responder. Bom, Fabrício, Felipe, Thaís, Roberto, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Um abraço a todos aí.